Bom dia, amados irmãos, amigos, que o Senhor nos abençoe. Semana retrasada, a semana demorou muito mais do que essa que passou. Essa semana passou muito rápido. Não sei o que está acontecendo, mas foi muito bom poder descansar um pouco, poder sair um pouco com a família, poder adorar ao Senhor, poder estar refletindo as bênçãos de Deus, do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Eu sempre reflito no dia em que o Senhor nos dá de presente, e chegou na sexta-feira agora, eu sempre faço um cálculo dizendo o seguinte: hoje é sexta, amanhã é sábado, depois de amanhã é domingo, dia de estar na igreja com os irmãos. Eu fiz isso sexta-feira, e quando caiu a ficha, eu disse: não, a igreja não vai estar lá, no templo. Mas aí veio a alegria, porque sabendo que a igreja, ela não é templo, a igreja é vida. E eu tenho a certeza de que você que está acompanhando conosco, cultuando a Deus conosco, você é a igreja. A nossa maior preocupação é com você, com a sua família, com a sua vida espiritual. A nossa maior preocupação, nosso envolvimento maior em oração, em estudar a palavra de Deus, é para abençoar a sua vida, fortalecer a sua vida espiritual, abençoar a sua família, ser útil, é poder abençoar vidas. E a minha oração é que o Senhor te abençoe sua casa, sua família, que possamos nesta manhã experimentar uma restauração do empenho espiritual, uma restauração de envolvimento mais na obra de Deus, em relação à igreja, em relação à sua vida, em relação à sua família. O nosso maior desejo é que você se fortaleça a cada dia. A nossa oração, como diretoria da igreja, pastores, diáconos, todos, tem sido para o fortalecimento da sua vida espiritual nos dias difíceis. Não estamos isentos das dificuldades, das lutas, das perdas. Por isso que nós precisamos buscar a restauração de um empenho espiritual, voltar-se mais para Deus, viver mais para Deus, ser útil nas mãos de Deus e experimentar os milagres extraordinários de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Estaremos lendo os 7 primeiros versículos de segundo livro de Reis, capítulo 6, e quero refletir com os amados irmãos sobre esse tema, restauração do empenho espiritual, o ano aceitável do Senhor, o ano da restauração, o ano da renovação, o ano de voltar à presença do Senhor. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, segundo livro de Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nós reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir, venham conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho e o jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Que texto maravilhoso. Refletindo, estudando, orando sobre esse texto, bate no nosso coração uma alegria, um privilégio de servir a Deus. Em meio à caminhada da vida cristã, em meio à caminhada ao ministério, em meio à caminhada na área profissional, seja o que for, todos nós passamos por momentos de adversidades, momentos que trazem para nós muitas vezes o desânimo, momentos que muitas vezes nós reconhecemos que não há mais saída, que nós não temos
mais o que fazer, que nós perdemos, que mediante as perdas nós não temos mais propósito, não temos mais direção, não temos mais como prosseguir. E mediante esse trecho nós podemos reparar algumas coisas importantes. Existe no meio da sociedade, de modo geral, uma crise de desânimos. Elas sempre ocorrem, mas com o tempo tem crescido a destruição dos valores, a vida pautada no eu, a busca das coisas materiais, a busca do próprio egoísmo, as decepções, que parece que as emoções das pessoas do passado eram mais fortes. Hoje as pessoas não gostam de ouvir não. Hoje as pessoas não têm tanta paciência, não têm tanto aquele desejo de aquietar e falar com Deus, de abrir o coração para Deus. É um tempo em que a geração busca o imediato, algo que é instantâneo, e isso tem causado grandes prejuízos no tempo que nós estamos vivendo. O texto de Reis relata um milagre, um texto real, um texto extraordinário. Podemos aprender aqui algumas lições para aqueles que perderam o empenho espiritual, a igreja, ao prazer de servir, a alegria de viver para Jesus, e parece que as coisas elas não mudam, não melhoram, e aí vem o desânimo, aí vem o desistir, aí vem o cansaço, aí vem as decepções. Mas vamos aprender nesta manhã como Deus faz para restaurar nosso empenho, as nossas forças em 3 causas, em 3 momentos oportunos que esse texto nos ensina e gostaria de compartilhar com você. A primeira lição nós podemos aprender que a restauração do empenho espiritual vem de um progresso contagiante. Se você observar o texto nos 2 primeiros versículos, havia ali um crescimento. Havia ali uns planos, haviam ali projetos. O texto diz que os membros do grupo de profetas de Eliseu era o professor, podemos dizer assim, daquela classe, daqueles homens, estavam ensinando ali, Eliseu estava ensinando aqueles homens, e chegou um ponto de que o lugar onde eles estavam ficou pequeno. Olha o que diz no versículo 1 de 2 Reis 6, como vê, este lugar nos reunimos é pequeno demais, vamos descer ao rio Jordão, onde há muitos troncos, e a construir um lugar para nos reunirmos. Havia ali um progresso, havia ali algo extraordinário. Eliseu, como professor, não só ensinava, mas ele estava envolvido com seus alunos, ele estava envolvido ali com os futuros profetas, e Eliseu e seus discípulos estavam empolgados. Eles estavam vivendo o tempo de progressos, eles estavam vivendo o tempo de crescimento, eles estavam vivendo o tempo de expandir a obra, eles estavam vivendo o tempo de crescimento espiritual, eles estavam ali empolgados, havia um progresso contagiante, havia uma alegria, um compartilhar, havia ali projetos, sonhos, havia ali uma visão, havia ali tantas coisas extraordinárias. Todos se dedicaram a marchar, todos se dedicaram a trabalhar, todos envolvidos, chamaram o líder Eliseu, e dias de progresso, e assim acontece com cada um de nós. Progresso material, profissional, progresso espiritual, todos querem progredir em busca de pessoas, de envolvimento de pessoas, há uma conexão com a realidade. Progresso vem, as coisas acontecem, Deus nos promete, parece que nada vai acontecer de ruim, mas no decorrer da caminhada algo ruim acontece. Não é isso que aconteceu conosco em 2019? Tantos planos para o ano 2020, tantos progressos, tantas coisas que estavam contagiando o nosso coração, na evangelização, no crescimento dos PGMs, o envolvimento das organizações, outras novas organizações, embaixadores do rei, mensageiras do rei, culto nos lares, tantos projetos, tantas coisas contagiantes. E certamente grandes coisas nós poderíamos experimentar devido aos nossos planos, às nossas metas, os nossos propósitos. Isso estava trazendo em nós um empenho, um desempenho muito grande espiritual. Mas 2020 foi um ano diferente. 2020 foi um ano difícil. Veio um momento da pandemia, momento de fechar o templo, momento de avaliar como serão as organizações, como poder organizar os trabalhos evangelísticos, como poder estar juntos como igreja, como podemos desenvolver. Há uma restauração no empenho espiritual progressiva,
vibrante quando nós realizamos planos, quando nós realizamos projetos, quando nós colocamos diante de Deus todos os nossos projetos e pedimos a bênção de Deus, o cuidado de Deus. Mas parece que a gente estava planejando e que ninguém planeja isso, que algo ruim poderia acontecer. Mas aconteceu. Nesta terra a vida nunca será para sempre período de progresso contagiante. A importância de estarmos firmes, fortalecidos em Deus, a importância de permanecermos cada dia mais envolto à palavra de Deus, a momentos de oração, momentos de confissão, momento de crescimento espiritual, momento de intimidade com Deus, nos fortalecendo para que em meio às lutas, às adversidades, possamos continuar crescendo e buscando a direção de Deus. Não é isso que acontece comigo e com você? Tantos planos, parece que nunca vai acontecer algo ruim, mas na nossa caminhada sempre acontece algo difícil, sempre levantará uma adversidade, sempre levantará uma luta. E a segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, que a restauração do empenho espiritual vem de uma perda crucial. A perda, ela não é totalmente o fim, mas é um momento de restauração do nosso empenho espiritual. É isto que eu quero para a minha vida. Eu quero permanecer na presença de Deus, não olhar para os obstáculos, não olhar para as derrotas, não olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas ter a convicção, a certeza do cuidado de Deus, da manifestação de Deus, o desejo de buscar mais a presença de Deus, de nos consagrar mais ao Senhor. E esta restauração do empenho espiritual, ela vem de uma perda crucial. Aqueles discípulos de Eliseu estavam felizes da vida, estavam progredindo, estavam avançando, mas olha no versículo 5, quando diz o seguinte: enquanto um deles cortava um tronco, a parte do ferro do machado caiu no rio, e aquele jovem gritou: ah, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Meus amados, um dos discípulos passou por um momento de perda. Ele perdeu o machado que alguém havia emprestado a ele. Nem todos naquela época tinham como adquirir ferramentas naquele tempo. Certamente teria que repor e pagar a ferramenta. É interessante você observar que todos perderam, porque todos estavam juntos. Quando nós caminhamos com um propósito, como igreja do Senhor, na presença do Senhor, nós não podemos desistir porque o outro desistiu. A nossa função como igreja é poder buscar essa pessoa a envolver-se outra vez conosco, é buscar a ter compaixão e poder amar as pessoas. Por isso igreja é relacionamento, igreja é vida, igreja é poder compartilhar com você, é poder ajudar você e também ser ajudado, ser compartilhado das bênçãos de Deus. Nós precisamos reconhecer que essa restauração do empenho espiritual, nós precisamos buscar a permanecer firmes, ajudar o próximo, poder orar um pelo outro, poder procurar um ao outro, poder ligar, poder mandar uma mensagem, dizer que nós estamos juntos como igreja do Senhor. Aquele grupo ali seleto, todos perderam porque estavam juntos, todos preocupados, todos pararam para ver o que iria acontecer. Mas é interessante que em contexto esse menino perdeu o ferro do machado. No versículo 5, enquanto ele estava trabalhando. Que coisa maravilhosa! Enquanto ele trabalhava, todos nós estamos sujeitos à perda na vida, nos relacionamentos, no trabalho, no secular, até na igreja. Ele não estava desocupado, ele estava trabalhando, porque desocupados não tem nada a perder. Eu estava refletindo esses dias exatamente isso. Quantas pessoas com a fraqueza espiritual, quantas pessoas deixaram de vir à igreja, quantas pessoas deixaram de ser bênçãos nas mãos de Deus, quantas pessoas deixaram de ser instrumento nas mãos de Deus, serem usados para pregar, para cantar, para dirigir culto, para ser a professor da escola bíblica dominical, para ser um grande evangelista. Quantas pessoas na caminhada cristã desistiram por causa de alguma dificuldade, porque olhou para o homem, porque olhou para as circunstâncias, porque olhou para os projetos humanos. Quantas pessoas desistiram e a pandemia foi a gota d'água. Foi uma excelente desculpa
para dizer agora não preciso ir à igreja. Eu pergunto a você, você está satisfeito com isso? Está feliz? Certamente não. Certamente aqueles que estavam envolvidos com a obra, aqueles que estavam colocando a sua vida à disposição, aqueles que estavam se empenhando no crescimento espiritual, aqueles que estavam empenhando para o crescimento dos seus liderados, aqueles que estavam fazendo planos, realizações para grandes coisas para o ano de 2020, fazer para o Senhor. Este tempo de pandemia é um tempo de não desistir, foi um tempo de parar, foi um tempo de refletir e saber de que maneira nós estávamos fazendo a obra de Deus, como nós estávamos levando a sério a obra de Deus, como tem sido o meu relacionamento com Deus, se ele continua, se foi uma desculpa para sair, se foi uma desculpa para não ir mais à igreja, se é uma desculpa de não fazer mais nada para o reino de Deus. Você está totalmente enganado, porque nesse momento nós precisamos restaurar o nosso empenho espiritual, trabalhar mais para o reino de Deus, evangelizar mais, ganhar mais vidas para Jesus, estar mais em comunhão, se preocupar um com o outro, amar um ao outro. Estamos envolvidos, porque as perdas, elas vêm, mas elas não vão nos causar separação, elas não vão nos causar desânimo, mas podemos desempenhar um trabalho espiritual mais forte, um trabalho de ação social mais forte, um trabalho de evangelização mais forte, um trabalho de comunhão mais forte, um trabalho de unidade mais forte, porque são momentos que nós precisamos parar. E paramos 2020. Estamos 17 de janeiro de 2021, já estamos caminhando, mas não podemos parar. Precisamos renovar nosso empenho espiritual, precisamos nos preocupar um com o outro, precisamos amar um ao outro, precisamos nos colocar à disposição um do outro. Porque quando perdemos algo, é fácil perder a paixão, o encanto daquilo que alcançamos. Quantos perdem a paixão por Deus? Mesmo com a Bíblia na mão, perdem a fé, perdem amor, a alegria, a sensibilidade, o entusiasmo. Não estou falando aqui em relação a pecado, não, mas umas pessoas envolvidas com a obra, talvez perdeu a esperança, talvez aproveitou esse momento para deixar de servir ao Senhor, deixar de ser útil para o reino de Deus, porque quando o progresso é contagiante, sempre poderá nos atingir a perda crucial quando trabalhamos, mas graças a Deus, sempre tem uma providência compassiva, sempre há compaixão, sempre há uma saída, porque Deus, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Deus ama o seu povo. Nós temos o pastor que nada nos faltará, nós temos Jesus, nós temos o Senhor que está no comando da sua igreja, nós temos um Deus que ouve as nossas orações, nós temos um Deus que nos dá estratégias para alcançarmos as outras pessoas, nós temos um Deus que nos dá meios para fortalecer uns aos outros, nós temos um Deus que nos dá a oportunidade de motivar, de caminhar junto, de buscar, de amar, de poder caminhar juntos na presença do Senhor. Aí vem o terceiro e último ponto que quero abordar com você. A restauração espiritual, do empenho espiritual, vem de uma providência de Deus, compassiva. Olha nos versículos 5, versículo 6, e o versículo 6 e o 7. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Olha que interessante, quando mostraram o lugar para Eliseu, mostraram. Todos estavam envolvidos com aquele homem, com aquele jovem. Todos estavam preocupados, todos estavam envolvidos. A obra não vai parar, nós estamos aqui, pode contar com a gente. E diz o texto, quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou o galho e jogou na água, e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu, e o homem estendeu a mão e o pegou. Que coisa maravilhosa, quando eu estava refletindo nesse texto, e quando eu estava olhando o objetivo, o plano de todos aqueles projetos, de não pararem, de estarem juntos, porque estavam empolgados, havia crescimento, havia um desenvolvimento, houve perdas, mas houve ali um momento de apoiar um outro, houve um momento de buscar a Deus, houve um momento de ouvir Deus, foi um momento de abrir o coração para Deus,
O ano 2020 foi um ano de ser crente de verdade, foi um ano em que nós podemos crescer espiritualmente, foi um ano de poder nos preocupar mais com o próximo, foi um ano de poder refletir quem está faltando, o que está acontecendo com fulano, com Beltrano, e poder procurar, poder orar, poder comunicar, dizer que ele é importante, porque em 2021 nós vamos continuar progredindo, vamos continuar avançando, vamos colocar um empenho espiritual, vamos restaurar a nossa alegria de evangelizar, vamos restaurar a nossa alegria de estar no culto de oração, vamos restaurar a nossa alegria do perdão, da compaixão, de caminharmos juntos e avançar. Mas nós temos que dizer para Deus, nós temos que mostrar para Deus aonde está a nossa falha, aonde foi a nossa queda. Esse jovem ele soube procurar ajuda. Eliseu nos mostra que precisamos procurar ajuda quando a gente precisa. O moço procurou a pessoa certa, procurou o homem de Deus. Eliseu, precisamos de um milagre. Seja o que você perdeu, busque a pessoa certa, busque a Jesus. Eu estou desanimado, eu não vou mais, eu não tenho mais ambiente, eu não consigo mais fazer isso. Busque a pessoa certa, busque a Jesus. Busque aquele que tem o poder de restaurar aonde você caiu. Busque aquele que tem o poder para restaurar o seu empenho espiritual na obra que Deus usava você, que Deus realizava através de você. Diga ao Senhor. Aquele jovem ele poderia usar algumas desculpas. Fulano de tal me esbarrou e o machado caiu. Olha, eu não percebi, ele poderia usar todas as desculpas, mas ele olhou para si e disse: eu deixei cair. Caiu, foi sem querer. Não deixou para lá, não usou desculpa, mas ele assumiu a responsabilidade. Sabe que nós podemos aprender aqui? A sinceridade, a verdade diante de Deus. Não são as pessoas que vão me tirar a bênção de Deus. Não são as pessoas que vão me tirar o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu preciso assumir, eu errei. Há uma dificuldade, eu preciso lutar, eu preciso perseverar. Eu preciso me empenhar mais nesta área, eu preciso me empenhar mais na vida com Deus. É dizer para Deus, é abrir o coração para Jesus. Ele falou do problema sem rodeio e sem máscaras. Ele foi sincero diante de Deus, não culpou ninguém, não culpou a ferramenta. Ele assumiu, não deu desculpas. Alguém me esbarrou, o machado estava solto. Talvez esse momento seja de desviar suas desculpas e reconhecer e dar nomes. Um detalhe muito importante, no verso 6, ele sabia o lugar onde o machado caiu. Ele sabia o lugar. Ele poderia dizer, caiu por aqui. É muito amplo, mas ele foi exatamente no lugar, caiu aqui. Onde você caiu? Onde você deixou perder a oportunidade de servir ao Senhor? Onde você deixou cair a oportunidade de ganhar vida para Jesus? Onde você deixou cair a oportunidade de ser útil nas mãos de Deus? Onde você deixou cair a oportunidade de ser bênção nas mãos de Deus e abençoar outras vidas? Abençoar a igreja do Senhor, abençoar a sociedade, abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Aonde? Você sabe, eu sei, e eu digo para Deus: Senhor, caiu aqui. É aqui que eu preciso que o Senhor renove. É aqui que eu preciso que o Senhor me mostre, para o Senhor restaurar o meu relacionamento, a minha intimidade com o Senhor. Tudo e todos começam com entusiasmos. Não há perdas cruciais. Quando nós reconhecemos e buscamos a direção de Deus, busque a providência, a compassiva, busque a Deus, a compaixão, vive pela Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos deixa essa extraordinária lição. Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versos 7 a 9, diz o seguinte: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Olha a partir do 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Sabe por quê? O empenho espiritual precisa ser a cada dia, em todo momento, em toda adversidade, em toda luta. Há perdas? Sim. Há desânimos? Sim. Há fraquezas? Sim. Mas há um Deus que restaura a cada manhã. Há um Deus que renova a cada manhã. E a nossa oração, o nosso objetivo, o nosso propósito, Senhor, através dessa palavra, é renovar o empenho espiritual. Não se preocupar com as perdas, mas poder ajudar, poder fazer diferente, aproveitar a oportunidade. Não deixe que nada derrube você, o país, a política, os escândalos. Não permita que isso venha romper o seu relacionamento com Deus. Não permita que isso venha romper relacionamentos com a sua família, com os próximos, com os irmãos da igreja, com os irmãos em Cristo Jesus. Seja o que for, declare: eu quero permanecer firme em Cristo. É uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de ser útil, é uma oportunidade de restaurar relacionamentos, é uma oportunidade de restaurar o empenho espiritual. Não abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja do Senhor. Todas as vezes que Paulo passava por aflições, ele buscava o homem certo, ele buscava Jesus, ele confiava em Jesus, ele restaurava a sua vida em Jesus. Davi restaurava a sua vida em Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles restauraram a sua vida com Deus, não permitiram que as circunstâncias pudessem desanimar, ou desistir, ou se afastar, mas avançar, prosseguir, porque é um propósito maravilhoso de Deus. Mas você precisa reconhecer onde você caiu. O que é que você perdeu? O que é que você deixou de fazer no ano de 2020? Esta oportunidade do ano 2021, o ano da restauração, o ano da presença do Senhor, do cuidado do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Mostre para Jesus, Senhor, eu caí aqui no meu casamento, eu caí aqui no meu relacionamento com o meu patrão, com o meu funcionário, eu caí aqui no meu relacionamento com meus líderes da igreja, eu caí aqui no meu relacionamento com meus irmãos da igreja, eu caí aqui. E eu quero que o Senhor me restaure, porque eu quero ser útil, quero ser bênção, eu quero progredir, eu quero fazer com que o teu reino cresça, eu quero fazer com que o teu nome seja glorificado, quero fazer com que o teu nome seja exaltado, a começar em mim. Ah, irmãos, e quantas coisas, lendo esse texto, eu preciso recomeçar. Quantas coisas tenho perdido, quantas oportunidades tenho perdido. Eu digo para Deus: Senhor, é aqui que eu perdi. E Deus, com seu poder, com a sua soberania, com a sua misericórdia, com a sua graça, vai nos restaurar e nos dar a oportunidade. Não perca esta oportunidade de ser útil nas mãos de Deus. As perdas, elas vêm, mas elas fazem-nos crescer, elas fazem-nos progredir. É para realmente nos mostrar onde nós estamos. Por que eu sou crente? Por que eu vou à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu oro? Por que eu evangelizo? As adversidades vêm, as perdas vêm, mas nós como igreja, nós estamos juntos. Você é importante, assim como queremos pedir que você também nos considere também, todos nós, porque nós somos ovelhas, somos irmãos em Cristo. Se passar dificuldade, conte conosco. Se passar por lutas, conte conosco e vamos nos empenhar mais e mais no relacionamento, na comunhão com Deus. Amém? Feche os seus olhos, olhe ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Aquele homem buscou a pessoa certa. Nesta manhã, a minha oração é que você restaure seu empenho espiritual em Cristo. Que você restaure a sua fé, o seu amor, o seu ministério por Cristo. Que você restaure a alegria, que você restaure os seus sonhos, que você restaure os seus relacionamentos, que você restaure o seu casamento, o seu ministério, o chamado de Deus para a sua vida.
Mas aonde caiu? Talvez seja essa a pergunta do Senhor para você: aonde? Mostre para Deus: foi o meu orgulho. Mostre para Deus: foi a minha incompetência, foi o meu distanciamento, foi a minha frieza, foi porque eu olhei para os outros. Diga para Deus e permita que Ele restaure hoje a sua vida, o seu ministério, restaure a sua casa, pelo poder do nome de Cristo. Restaure hoje o empenho, da alegria de viver, de ser crente em Jesus. Renove hoje, restaura o empenho na oração, na leitura da Bíblia, na comunhão com seus irmãos, no crescimento. Restaure hoje, peça ao Senhor para restaurar. Há uma lista grande na minha vida que preciso da restauração de Deus. Não somos melhores que ninguém, mas nós temos o mesmo Deus que restaura, que usou a vida de Eliseu para abençoar aquele jovem. Nós temos o mesmo Deus que libertou Daniel, que libertou Sadraque, Mesaque e Abednego, que libertou Moisés, Paulo e tantos e tantos e tantos homens e mulheres de Deus. Mas é preciso reconhecer: eu perdi, e Deus quer restaurar nesta manhã. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas uma coisa, você pode contar com a gente. Somos igreja, somos um povo, estamos passando pela mesma pandemia, estamos passando pelas mesmas dificuldades, uns com grandes perdas de pessoas, trabalho, mas não podemos perder a união, não podemos perder a comunhão, não podemos perder a compaixão, não podemos perder o sentido da igreja. É caminhar juntos, é fortalecermos juntos num Deus que pode todas as coisas. Deus amado, o Senhor conhece cada coração nesta manhã, cada lugar, cada localidade, seja aqui em Petrópolis, estado do Rio, no Brasil, no mundo. Senhor, nós estamos juntos, caminhando juntos. O ano de 2020 foi um ano que reconhecemos que perdemos muitas coisas. Queremos te pedir perdão, Senhor, e que este ano de 2021 continue sendo o ano da restauração, do renovo, de um empenho maior espiritualmente, de um empenho maior na comunhão como igreja. Que nós somos vidas, somos pessoas, nós sofremos, nós choramos, nós nos entristecemos, mas nós não vamos desistir, nós não vamos parar, porque o Senhor está conosco. Faça com que cada pessoa sinta, ó Deus, a Tua presença, que não desista, que não falhe, mas que sejam agora restaurados pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. No nome de Jesus a quem nós oramos. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe.